Vamos começar hoje alguma reflexão sobre Constituição. Mais um tema clássico e um tema que poderia tomar de nós alguns anos se decidíssemos esmiuçar a fundo a Constituição brasileira. Nosso objetivo aqui é mencionar que ela existe e inseri-la dentro de um quadro mais amplo, procurando esclarecer qual é o seu papel na nossa sociedade. Quando você fala em Constituição, a primeira coisa que pode saltar aos olhos é que se trata, primeiro, de uma lei, né? Portanto, de um texto escrito, cuja definição depende muito de onde você está. Então, o estudo da Constituição é feito pela sociologia, é feito pela ciência política, é feito pelo direito, é feito na psicologia, é feito na história, e cada um vê o problema com o seu olhar. Então, nós vamos destacar aqui 3 olhares importantes do fenômeno constitucional e procurar, assim, identificar as suas diferenças. Vamos destacar a Constituição no olhar dos sociólogos, a Constituição no olhar dos cientistas políticos e a Constituição no olhar dos juristas. Comecemos, então, pelo olhar sociológico sobre a Constituição. Ora, o que é que um sociólogo diria sobre o texto constitucional? Diria que o texto constitucional é uma resultante, é o resultado final, é o que decorre da manifestação dos diversos interesses sociais num determinado momento. O texto constitucional, então, seria como numa somatória de vetores, ele seria o substrato, a consequência última da manifestação dos diversos agentes sociais sobre o que pretendem, como pretendem viver, como pretendem conviver e assim por diante. Ora, há uma série de premissas para esse olhar, e essas premissas são todas elas muito discutíveis. A primeira premissa é a de que, conforme nós falamos no caso da opinião pública, é a de que sempre haja interesses sociais e vontades das pessoas sobre os temas relativos à Constituição. Então, a título de exemplo, por mais que tenhamos discutido
Em 1988, nossos constituintes mantiveram o regime presidencial de governo. Ora, é muito difícil dizer que a conservação do presidencialismo tenha decorrido da manifestação do mais profundo interesse social sobre esse tema. É muito mais fácil defender a tese contrária, de que a sociedade, na verdade, ignora completamente as diferentes formas de governo e suas especificidades. Isso é fácil de comprovar, inclusive no meio universitário. Isso é fácil de comprovar mesmo na USP. O que dirá no resto da sociedade? A verdade é que poderíamos até defender a tese que mesmo os parlamentares ignoram as diferenças entre presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo e assim por diante. Então, você admitir que a Constituição tenha sido o resultado de uma ampla manifestação popular é, no mínimo, curioso e completamente hostil ao que acontece. A segunda premissa desse olhar sociológico é a premissa de que os parlamentares constituintes, esses que são eleitos para escrever uma Constituição, eles são meros porta-vozes passivos dos interesses do povo soberano e representado por eles. Para que a Constituição seja o resultado da ampla manifestação dos diversos segmentos da sociedade, é preciso que aquele que escreve a Constituição seja absolutamente fiel ao que pensa o seu eleitor. Conforme nós vimos, antes de mais nada, o eleitor não pensa muito. E, em segundo lugar, quando pensa, não há fidelidade nenhuma. Em outras palavras, o constituinte parlamentar, muito mais do que expressar o interesse e a vontade do povo que ele representa, ele usa a sua atividade legislativa para defender interesses que são dele, ou, quando muito, daqueles poucos que bancam suas campanhas e suas carreiras políticas. Então, imaginar que o constituinte seja um porta-voz passivo dos interesses populares é desconhecer a perspectiva relativamente autônoma do trabalho parlamentar em relação à vontade do povo representado. Eu destacaria aqui dois conceitos que já apresentamos e que ajudam muito a entender essa crítica, que são, de um lado, o conceito de profissionalização da política de Max Weber e o conceito de campo político de Bourdieu. Ora, tanto a ideia de profissional da política quanto a ideia da existência de um campo, um jogo com profissionais que disputam troféus de maneira muito específica e autônoma em relação ao resto da sociedade, tanto uma ideia quanto a outra mostram bem que depois que o fulano é eleito,
ele passa a agir em função de troféus e respeitando estratégias que são próprias a um jogo do qual a sociedade não é convidada a participar. Isso faz com que a ideia da Constituição como resultado da livre manifestação dos seus segmentos sociais é uma ideia passível de muita crítica. O que sim é interessante observar é que o olhar sociológico sobre a Constituição, ele enfoca um momento da Constituição. Perdão. E esse momento da Constituição é o momento da sua elaboração. Em outras palavras, o olhar sociológico destaca a Constituição como o fim de um processo social. O fim no sentido de the end, né? O momento que acaba, né? É o resultado final. Então, cronologicamente, primeiro vem a sociedade, depois vem a manifestação dos interesses sociais e depois vem o constituinte que vai dar conta desses interesses sociais. Na verdade, foram duas formas de manifestação da sociedade nos tempos da Constituinte. As emendas populares, que seriam textos constitucionais prontos, endereçados pela sociedade para fazer parte da Constituição e assinados por muita gente, de um lado, e de outro lado, sugestões populares, menos formais, individuais, também endereçadas ao Congresso Nacional Constituinte. Ora, o que é que nós observamos? Que nenhum nem outro resultaram em nada, nada que tenha sido aproveitado pelos parlamentares. Muito bem, o segundo olhar, agora, que fique claro, antes do segundo olhar, que fique claro, eu não estou querendo dizer com isso que os constituintes, na hora de escrever a Constituição, não tinham em mente esta ou aquela manifestação de interesse de seus eleitores. Estou dizendo, é claro que o constituinte, quando é eleito e vai escrever uma Constituição, pelo fato de ter feito campanha, pelo fato de ter conversado com as pessoas, ele tem uma ideia do que as pessoas mais querem, propriamente. Então, eu não estou dizendo que haja um abismo, uma ruptura radical entre a sociedade e o processo legislativo de elaboração de uma Constituição. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o processo de elaboração de uma Constituição, apesar de levar aqui e ali em consideração o que a sociedade quer, jamais pode ser entendido como um mero espelho da sociedade. Em outras palavras, o parlamentar constituinte, ele até pode se servir de um interesse popular, mas ele o fará se e somente se esse interesse popular for coerente com a sua própria estratégia dentro do jogo parlamentar. E se ele tiver que mudar de ideia no meio do caminho, ele não hesitará nem um segundo. Poderíamos citar o exemplo, vamos dizer, pegar um parlamentar entendido como bem digno, o senador Mário Covas. O senador Mário Covas, curiosamente, ele fez campanha, não é? Fez campanha ao longo de todas as suas manifestações, e quando se apresentava como candidato, ele se dizia, ele mesmo, defensor do presidencialismo. Ora,
quando ele foi eleito, ele imediatamente identificou um troféu, que era o troféu, o posto de líder do PMDB na Assembleia Constituinte. Ele foi eleito pelo PMDB. Ocorre que concorria com ele uma espécie de carregador de mala do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado por Santa Catarina, Luiz Henrique, e que foi governador por 8 anos do estado recentemente. Muito bem, o que aconteceu? O que aconteceu é que Luiz Henrique, quando se candidatou a líder do PMDB, tomou para si a bandeira do presidencialismo. E quando você tem um adversário que já se posicionou, em política a única coisa que você não pode fazer é concordar com o seu adversário. Porque senão você vai estar dizendo vote nele, porque ele já defendeu a bandeira e você concorda, então é melhor logo votar nele. Em política você tem que discordar. Por quê? Porque esta é uma condição de posicionamento mercadológico. É marketing mesmo. Então, ora, o que fez Mário Covas? Converteu-se em parlamentarista. Então, ele se elegeu defendendo o presidencialismo. Quem votou nele, acreditando nessa bandeira. Quer dizer, claro, quem votou nele acreditando. Isso os mais próximos estavam sabendo. Ele teve milhões de votos, e desses milhões de votos, milhões ignoravam completamente essa bandeira, mas enfim, poderiam estar sabendo. E ele, sem nenhum pudor, ele defendeu vigorosamente a bandeira contrária àquela com a qual ele tinha sido eleito. Por quê? Porque ele estava disputando um negócio que exigia isso, tá certo? Então, eu não sei se você, de certa maneira, percebeu, se ele fosse porta-voz de um interesse social e fosse um porta-voz passivo de um interesse social dado, pois muito bem, ele teria que ser fiel a esse interesse, ainda que correndo o risco de perder aquela disputa para o seu opositor. De jeito nenhum, ele percebeu que tinha que mudar de bandeira e trocou de bandeira sem nenhum problema, o que deixa claro que o processo de elaboração de uma Constituição não pode, de maneira séria, ser entendido como uma mera resultante de interesses sociais. A Constituição não é um espelho da sociedade. Definitivamente, essa alegoria é uma alegoria de uma ingenuidade cruel e desmerecedora da inteligência de qualquer observador, né? O trabalho parlamentar, ele não é um espelho dos interesses sociais, nem na redação da Constituição e nem em nenhum outro momento. Em nenhum outro momento. Ele tem uma regra própria, ele tem uma lógica própria, ele tem objetivos específicos em relação aos quais a sociedade mantém um afastamento extremamente significativo e visível. Muito bem, esse é o primeiro olhar, né, e suas premissas. Então, naturalmente que esse primeiro olhar, ele é, em grande medida, corrigido pelo segundo olhar. O olhar político da Constituição. Em outras palavras, para entender esse segundo olhar, basta entender a redação do texto constitucional a partir de premissas propriamente políticas e não mais sociais. Em outras palavras, respeitando a relativa autonomia do campo político na sua produção legislativa e respeitando uma certa profissionalização da política que faz de deputados e senadores constituintes criaturas apetrechadas de um certo saber, de uma certa prática, de um certo know-how que é completamente distante, não é, das competências do senso comum e dos não iniciados. Então, eis aí essa perspectiva política da redação do texto constitucional. Ora, o que é que dirá esse olhar? Esse olhar dirá justamente que a Constituição ela não resulta, né,
da manifestação ampla dos interesses sociais, mas ela resulta de interesses muito mais específicos, patrocinados e abrigados pelos profissionais da política, especificamente responsáveis pela redação do texto constitucional. Então, eu diria o seguinte, que o olhar político sobre a Constituição é um olhar infinitamente mais específico e especializado da redação do texto constitucional que o olhar sociológico. Então, ao invés de entender a Constituição como a resultante de uma ampla manifestação da vontade popular, você entende a Constituição como o resultado do embate entre interesses de profissionais eleitos pelo povo para redigir o texto constitucional. Então, evidentemente que eu insisto, nada impede que aqui ou acolá os parlamentares eles não se sirvam dos interesses sociais, eles não se apropriem dos interesses sociais, ou até eles não se antecipem aos interesses sociais, né? Eles fabriquem interesses sociais. Mas isso será sempre um trabalho político, que tem a iniciativa do profissional da política e que tem por trás interesses propriamente políticos. Então, eu queria que você entendesse o que eu vou explicar agora, que é de grande sutileza e grande riqueza analítica. A ideia de que os interesses sociais, eles não são a causa do trabalho parlamentar, mas eles são, de certa maneira, uma consequência do trabalho parlamentar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou partir de um exemplo concreto. Vamos pegar um deputado constituinte, que teve até uma atuação bastante ativa, um fulano chamado Arnaldo Faria de Sá. Né? Arnaldo Faria de Sá. Muito bem. Esse Arnaldo Faria de Sá, ele se elegeu com uma bandeira que era a defesa dos aposentados. O símbolo dele era um galo e o slogan é "Esse briga por sua causa". Muito bem. Ora, você dirá, há aposentados com interesses de defesa da sua aposentadoria? Claro que há. Claro que há. Você tem 1 ou 2 ou 3 na Casa Verde, você tem 5 no Capão Redondo, 10 não sei aonde, e que sejam 3 mil, 10 mil ou 15 mil. O fato é que esses aposentados, eles estão dispersos pelo mundo. Eles não se conhecem. Eles, portanto, não constituem um grupo. Eles não fazem parte de um coletivo. Eles, na verdade, só estão preocupados com o seu problema específico. Muito bem. O que é que diz Arnaldo Faria de Sá? Eu sou o defensor dos aposentados. E ao dizer isso, Arnaldo Faria de Sá fabrica o coletivo em nome do qual ele fala. Ouça-me. Né? Ao invés de haver uma manifestação organizada da sociedade e eu ser o porta-voz passivo dessa manifestação, não. Eu sei que tem aposentados pelo mundo, ou pelo menos eu presumo, e aí o que eu falo? Eu digo, eu sou o representante dos aposentados. E aqueles aposentados que até então estavam dispersos pelo mundo, por conta do meu discurso, acabaram sendo nomeados como coletivo. Então, eu fiz acontecer um coletivo que até antes do meu discurso não existia. E assim eu posso me apresentar como defensor de prostitutas, de gays, de professores universitários, de qualquer grupo que, enquanto eu não abrir a boca, não é grupo. Mas depois que eu abrir a boca, passa a ser o grupo que eu represento. E você, que até esse fulano abrir a boca,
achava que aquele problema era problema só seu, porque ele falou do grupo, passou a se sentir membro de um grupo e tenderá a votar naquele que se diz defensor do grupo, que você nem sabia que existia. Percebeu como funciona? É um golpe de ilusionismo social, né? E a genialidade do professor Bourdieu é de perceber que o trabalho político é o trabalho de constituição de grupos a partir de discurso com vistas à apropriação dos seus supostos interesses. Quem falou? Eu estou falando, né? E como é que você vai dizer que não existe, né? Você vai sair por aí para demonstrar que os aposentados estão espalhados e que não se conhecem? Não, porque a julgar pelo que o cara falou, o que é que cada aposentado pensa? Caralho, os outros aposentados já estão todos na casa do Armandinho e eu sou o único que estou fora. Então deixa eu procurar o grupo que é o meu. E aí você faz acontecer o que não existia até antes de você dizer que existe. Você percebe que o discurso tem aí um papel de construção da realidade sobre a qual fala. E essa ideia recebe o nome, na filosofia da linguagem, de performativo. É o efeito performativo do discurso. É você fazer acontecer a realidade sobre a qual você fala, né? E o caso do Arnaldo Faria de Sá é um exemplo fantástico, porque ele falava com enorme convicção: os aposentados estão todos atrás de mim. E o que é incrível é que no momento mesmo que ele falava que já estavam, passavam a estar. Esse é o cara. Só eu não estou sabendo. Na verdade, ninguém estava sabendo, até o momento que ele se apresentou como tal. Nesse sentido, você percebe uma fronteira curiosíssima entre a perspectiva sociológica e a perspectiva política de análise do texto constitucional. De qualquer maneira, a perspectiva política é aquela que nos é mais familiar, e esse olhar político da Constituição, evidentemente, é um olhar que aponta para um espaço de barganha, né? Um espaço de negociação, um espaço de aliança, um espaço de enfrentamento. O parlamento ele é, ao mesmo tempo, uma arena de luta e um espaço de estreitas alianças, com vistas a uma articulação sempre estratégica de busca de aumento do capital político por parte de todos aqueles que ali estão jogando. Então, nesse sentido, a redação do texto constitucional acaba sendo um momento privilegiado da vida política desses profissionais, que, pelo fato de terem participado de um momento tão importante da história do país, acabaram se servindo de uma vitrine política privilegiada, acabaram se apresentando como constituintes e, até hoje, quando se candidatam, fazem questão de destacar em primeira mão que foram parlamentares constituintes e que, portanto, são responsáveis pela redação do texto constitucional que todos nós temos nas mãos. Então, nesse sentido, escrever uma Constituição fazia o interesse de todo mundo. Escrever uma Constituição atendia às pretensões de todo mundo. Porque, graças a essa tarefa auto-instituída, todos que se envolveram nesse trabalho acabaram acumulando um plus de capital político, de notoriedade, de reconhecimento, de legitimidade, que podem gastar até hoje nos seus embates, nas suas candidaturas, nas suas proposituras e assim por diante. É preciso lembrar que o momento de elaboração do texto constitucional de 88
A elaboração do texto constitucional que levou mais ou menos um ano e 10 meses, né? De 87 o ano inteiro e 88 até outubro. Nesse ano e 10 meses, você assistiu ao nascimento de agremiações políticas, ao surgimento de grupos parlamentares, ao nascimento de futuros líderes políticos, e, portanto, nós podemos entender que a Assembleia Nacional Constituinte foi um momento de intensificação das relações políticas, como se fosse uma espécie de laboratório onde a política se intensifica sob o olhar atento, vigilante, mas consagrador dos meios de comunicação que fizeram da política um espetáculo gratificante para espectadores e atores. O terceiro olhar é o olhar jurídico. O olhar jurídico sobre a Constituição é o olhar que você encontraria se você estivesse estudando na São Francisco. O olhar jurídico sobre a Constituição é o olhar que você encontra quando se matricula em qualquer curso de direito. O olhar jurídico sobre a Constituição é aquele que você lê quando compra um manual de direito constitucional. E o que é importante destacar? Que o jurista não se interessa pelas mesmas coisas do sociólogo e do cientista político. E por quê? Tanto o sociólogo quanto o cientista político, eles têm um enorme interesse pelo que acontece antes da elaboração do texto constitucional, ou, por que não dizer, durante a elaboração do texto constitucional. Pois o jurista, não. O jurista se interessa pelo que acontece com o texto constitucional depois da sua promulgação. Em outras palavras, o jurista se interessa pela dimensão normativa do texto. O jurista se interessa pela maneira como a lei regulamenta as relações sociais depois que ela é promulgada. Enquanto sociólogos e cientistas políticos terminam seu trabalho com o texto constitucional, o jurista começa o seu trabalho com o texto constitucional. Ele vai se dedicar a fazer a interpretação daquele texto. Ele vai se dedicar a discutir o que é que aquele texto quer dizer. Ele vai se dedicar a discutir como é que aquele texto é aplicado e aplicável na sociedade. E mais do que isso, o jurista vai estudar as relações daquele texto com o resto das leis. E o que é que ele vai acabar nos ensinando? Que a Constituição é a mais importante das leis. E que, portanto, todas as outras leis devem obediência ao texto constitucional. Cabe, portanto, ao texto constitucional definir o que há de mais genérico e deixar para as leis infraconstitucionais a regulamentação do que há de mais específico. Mas cabe ao jurista verificar se a lei infraconstitucional é compatível com a lei constitucional. Caso contrário, ela será fulminada de inconstitucionalidade. O jurista ele é obcecado por uma imagem, que é uma pirâmide hierárquica de normas. E a essa pirâmide hierárquica de normas ele vai chamar de ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico recebe esse nome, ordenamento, por conta do quê? Por conta da coerência interna que é, entre outras coisas, definida pela Constituição que está no topo da pirâmide.
Aquilo que tiver embaixo da Constituição e que for hostil e incompatível com ela, deve ser excluído do ordenamento jurídico. Assim, de certa maneira, a Constituição prevê como todas as leis regulamentarão a vida social. Mesmo que diretamente ela não faça isso, ela preverá como é que os legisladores infraconstitucionais elaborarão as regras que regulamentarão a vida em sociedade. Então você percebe por que o principal nome desse tipo de abordagem é um fulano austríaco chamado Hans Kelsen, e a sua obra mais conhecida tem como título A Teoria Pura do Direito. Então, se você entrar na faculdade de Direito, o professor vai mandar você ler isso logo no primeiro ano. A Teoria Pura do Direito. Eu não sei, hoje eu estou meio por fora, eu tenho a impressão que o curso de Direito é vítima de uma idiotização progressiva, onde cada vez mais os alunos estão ali para se dar bem num mercado de concursos em que o que é cobrado é o conhecimento quase que memorizado das leis e das normas. Então, de certa maneira, eu não sei muito bem a quantas anda a leitura de textos mais abstratos. Eu me assusto um pouco, porque quando você hoje conversa com os professores da Faculdade de Direito, e eu diria até com os professores de Direito de uma maneira geral, é muito comum você ouvir expressões como o que importa é a letra seca da lei. Ora, a letra seca da lei é o que Kelsen chama de pura. E pura em relação a quê? Pura em relação a quê? Aonde está a impureza? Quando Kelsen define a teoria pura do direito, ele purifica o direito do quê? Ele purifica o direito de tudo o que ele considera impuro. E o que ele considera impuro é o próprio processo de elaboração da lei, com todas as suas barganhas, seus interesses, seus pontos de vista, sua chantagem, né? Suas alianças, suas puxações de tapete e blá, 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 blá. Em outras palavras, o direito parte da premissa que a norma jurídica caiu do céu. O direito parte da premissa de que a norma jurídica apareceu do nada. Esse é o trabalho de higienização, de purificação da norma. E esse trabalho é tão importante que os constituintes, quando da promulgação do texto constitucional em outubro de 88, foram convidados a jurar sobre a Constituição. Ora, esse ritual, assim, ritual antropológico bastante curioso, de jurar sobre a Constituição, colocando a mão sobre o texto constitucional, faz lembrar muito juramentos sobre textos dogmático-religiosos provenientes de uma transcendência qualquer, como textos reveladores ou continentes da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. É sobre a Bíblia que você jura desse jeito. Então, na hora que você compara a Constituição com a Bíblia, e você aceita a Bíblia como a palavra de Deus, então você, de certa maneira, está dizendo o seguinte: esse texto começa aqui, e tudo de ruim que está na sua origem deve ser esquecido, né? Esse é o jeito jurídico de entender uma Constituição. Então, se teve putaria, se teve agrogirl, se teve compra de votos, se teve aliança espúria, se teve tudo que teve, pois a partir de agora acabou. Vale a partir daqui.
Para isso, nós vamos jurar. O texto é como se tivesse sido gestado, né, em água limpa, né, água destilada. O que aconteceu antes deve ser ignorado e esquecido. E, por isso, o título da obra não dá margem à dúvida. Teoria pura do direito, purificada de tudo o que jurídico não é. Ora, é muito bacana, né? Quer dizer, de certa maneira, nós temos que admitir que o jurista, ele, quando toma uma norma constitucional, é legítimo que ele tenha como preocupação a forma como essa norma constitucional vai agir sobre a sociedade. É legítimo que ele tenha como preocupação a coerência dos textos infraconstitucionais com o texto constitucional. É legítimo que ele tenha essa preocupação. Então, quando um juiz vai julgar em função do que diz a Constituição, é perfeitamente compreensível que ele tome a Constituição pelo texto que está ali. E que, portanto, ele faça a economia de tudo o que permitiu que aquele texto fosse... todas as condições políticas que permitiram que aquele texto merecesse aprovação e promulgação. Então, é compreensível que as coisas sejam como elas são. O texto diz isso, pois então, se o texto diz isso, então, de certa maneira, é isso que nós vamos levar em consideração para decidir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, etc, etc, etc. O fato disso ter sido comprado, achincalhado, roubado, não sei o quê, pisado, cagado em cima, não sei o quê, né, ter sido vendido, prostituído, etc e tal, lamento mesmo. Eu vou começar daqui. Mas a partir do momento que você aceita que tudo começa com o texto e você ignora as condições de promulgação do texto, e você, de certa maneira, aceita o texto como legítimo, porque resultado da obra de representantes do povo, a partir do momento que você entende que a letra da lei é necessariamente o que a sociedade quer e acha justo para ela, e você fecha os olhos para o fato de que a letra da lei não foi escrita pela sociedade, e muitas vezes não tem nada a ver com o que a sociedade acha justo ou injusto. Então, é claro, você é obrigado a tomar o que é pelo que não é. E toda vez que você é obrigado a tomar o que é pelo que não é, você, de certa maneira, é obrigado a chegar a conclusões completamente bizarras, esquisitas, e que muitas vezes são passíveis de grande despautério quando levadas a extremos. Isso é tranquilo, né? Tranquilo. Muitas vezes, o que os legisladores nos propõem como norma jurídica, sob o pretexto de que são legítimas porque resultam da vontade popular, acabam consagrando soluções completamente tortas, monstruosas e agressivas ao que aquela sociedade gostaria que vigorasse propriamente. Esse é aqui que nós nos encontramos. Então, naturalmente, veja que curioso, o tal do Feliciano, né? O tal do Feliciano, ele é responsável por uma comissão de direitos humanos. E ele é defensor de
teses excludentes de minorias. Então, claro, alguém, né, no jornal diz: como é possível que alguém que exclui, que despreza, que discrimina, possa justamente ocupar um posto de responsável por uma comissão de direitos humanos? Mas está previsto na Constituição. Pois não tem como tirar o cara dali. Ele fez tudo como tinha que ser feito. Não é que ele usurpou, não é que ele foi lá e bateu em todo mundo, não é que... Não! Ele fez tudo como tinha que ser feito. E chegamos a esse resultado aí. Então, o que é que você percebe? É que todas as vezes que você toma a letra da lei como sendo necessariamente o que a sociedade quer, você acaba fechando os olhos para o fato de que a lei é muito remota e indiretamente escrita pela sociedade. Esses são os três olhares, e eu espero que esses três olhares tenham ficado claro para você. Eu não preciso te dizer que uma das questões da prova vai versar sobre o conceito de Constituição à luz do olhar sociológico, do olhar político e do olhar jurídico. Então, eis aí uma tripla abordagem. Naturalmente que a última coisa que falta dizer aqui é o seguinte: mas afinal a Constituição é o quê? E eu não tenho dúvida em afirmar que a Constituição é isso aí e muito mais. Em outras palavras, claro, estudar a Constituição é estudar o que ela tem a ver com a sociedade, estudar a Constituição é estudar quem escreveu a Constituição, e estudar a Constituição é estudar a sua perspectiva normativa, a sua perspectiva regulamentadora, a sua perspectiva de aplicação, né, junto às relações sociais, no sentido de definição de uma sociedade mais justa, etc. Então, nesse sentido, os três olhares são altamente pertinentes. E muitos outros são bem-vindos. O segundo tema do nosso encontro de hoje é a classificação das constituições, classificação essa que serve para qualquer constituição, e a discussão da classificação da nossa Constituição no meio dessa grade de categorias. Então, eu vou apresentar aqui uma classificação de constituições em função de vários critérios, e aí nós vamos poder situar a nossa Constituição com extrema facilidade. Essa categorização é muito útil para nós porque ela vai nos permitir falar sobre a nossa Constituição no sentido de situá-la e categorizá-la. O primeiro critério de classificação dos textos constitucionais ele tem a ver com a sua forma de apresentação. E eu estou dizendo que esse é o primeiro porque é o primeiro que me ocorreu. Quanto à forma. E o que essa categorização nos permite deduzir antes de mais nada? Que essa forma de apresentação do texto constitucional, que é a nossa, é uma forma entre outras. Em outras palavras, não há nenhuma necessidade de fazer uma Constituição assim, num único texto, em parágrafos, artigos, alíneas, etc. Isso é uma forma entre outras. Foi a forma escolhida pelos nossos deputados e senadores constituintes. Mas nada impede que uma Constituição ela seja escrita em
outro tipo de apresentação. Por que não uma prosa? Por que não uma história? Por que não um poema? Por que não uma música? Por que não há nenhum impeditivo para isso. Não há nenhum impeditivo para isso. Então, naturalmente, você dirá, mas é lógico que tem que ser em forma de artigos, parágrafos. Isso porque você é vítima de um certo jeito de entender as coisas, que interessa muito a quem pensa desse jeito, que são os juristas. Não sei se você entendeu, mas essa forma de apresentação do texto constitucional é a que mais convém a um certo tipo de profissional que está adestrado a pensar desse jeito, que é o indivíduo formado na faculdade de Direito. Então, a esse convém que todos acreditem que a única maneira de você legislar é desse jeito, em parágrafos, artigos, também. Isso é o resultado de uma dominação, né? É a força simbólica da forma, que consagra uma certa competência como sendo superior, uma técnica, uma competência técnica como sendo condição de familiaridade com as leis. A Constituição, ela tem a ver com toda a sociedade. Não haveria nenhum impedimento que ela fosse produzida em outro tipo de formato. Um formato jornalístico, por exemplo. Um formato, na verdade, que é muito mais familiar a toda a sociedade do que esse formato em artigos, parágrafos, alíneas, etc. e tal. Se isso é desse jeito, isso é vitória de um certo tipo de entendimento do mundo, que é o entendimento jurídico do mundo. É na faculdade de Direito que a gente aprende a escrever desse jeito, né? Artigos, parágrafos, alíneas, etc. Então, se todo mundo decide escrever Constituição desse jeito, já é uma vitória de um grupo em detrimento do resto. Não há menor, né? A força da forma. Recomendo a leitura de um texto maravilhoso do professor Bourdieu, que é A Força da Forma. A força da forma. A força da forma como resultado de uma dominação simbólica de um grupo social sobre os demais. Aliás, tudo no direito tem a ver com isso, né? Com a aparente obviedade de uma forma que resulta da consagração de uma certa competência específica. Tudo no direito tem a ver com isso. Bom, mas é claro que não temos constituições escritas em forma de poesia, etc. Então, na verdade, são duas as categorias. Constituições ditas escritas e constituições ditas não escritas. Então, eu não preciso fazer muita força para convencer você que a nossa Constituição é do tipo escrita. Mas o que significa uma Constituição não escrita? Na verdade, essa nomenclatura escrita e não escrita é mais uma nomenclatura ruim do direito. É impressionante a inabilidade para categorizar. Porque o problema não é escrito ou não escrito, todas são escritas de alguma forma. Eles chamam de Constituição escrita aquela Constituição cujas disposições estão todas reunidas num único texto. Ao passo que a Constituição não escrita é a Constituição cujas disposições estão dispersas em vários documentos. Então, onde é que você encontra a Constituição não escrita? Nos países da família anglo-saxônica, né? Com destaque especial para a Inglaterra e toda a sua corruptela, né? Então, o que acontece na Inglaterra? Não existe um texto constitucional único. O que existe é um conjunto de documentos, normas, costumes, jurisprudências. Jurisprudência nada mais é do que decisões dos juízes e que se repetem sobre um determinado assunto. Isso é jurisprudência. Então, na Inglaterra, a jurisprudência pode ser Constituição,
o costume pode ser Constituição, a decisão do juiz isolada pode ser Constituição, a lei pode ser Constituição. Então, a Constituição, na verdade, resulta, não é, de um conjunto muito grande de manifestações jurídicas de naturezas diversas e que não estão todas reunidas num único texto. Parece complicado. Dá a impressão que a Constituição escrita, ela simplifica a vida de quem quer estudar uma determinada sociedade. E por que eu disse que dá a impressão? É porque, a rigor, quando você tem um único documento, em contraste com os múltiplos documentos da Constituição inglesa, por exemplo, o que você pode supor é que a complexidade constitucional inglesa é muito mais representativa da complexidade da sociedade contemporânea do que um único texto bonitinho de normas umas sobre as outras, como se tudo fosse decorrente de uma lógica impecável. Então, quando você chega para um inglês e diz a sua Constituição é uma zona, é muito possível que ele responda, mas o que não é uma zona? A não ser o nosso mais louco delírio de ordem. Então você tem aí duas categorias: a Constituição escrita e a Constituição não escrita. Agora, quando você tem uma Constituição não escrita, fica claro que ela é obra de muita gente. Quando você tem uma Constituição escrita, portanto, todas as normas reunidas num único documento, fica evidente que ela é obra de um tipo único de gente. E quem é esse único tipo de gente? É o profissional da política. Então, é um pouco isso que vale a pena você considerar. Uma Constituição que abriga normas costumeiras, práticas recorrentes, é uma Constituição que abre a porta para uma aproximação com a sociedade como ela é. Uma Constituição que se serve de decisões dos juízes abre a porta para um outro tipo de profissional que não é o profissional da política, é o profissional do direito. Uma Constituição que se serve, enfim, de N fontes, é uma Constituição mais zoada, mas é uma Constituição mais plural. A nossa Constituição, ela foi 100% escrita por um único tipo de gente. É gente que vive da política e para a política. É gente filiado a partido político, é gente que arrumou dinheiro, é gente que se candidatou, é gente que deve favor para quem lhes deu dinheiro, portanto, um único tipo de gente, um único tipo de profissional. Você entrega a redação da Constituição para um único tipo de profissional. E isso, claro, tem consequências. Por que tem consequências? Porque tudo parece mais organizado, tudo parece mais ordenado, tudo parece mais lógico, né? Esse é o princípio da constitucionalidade, é uma aparente coerência interna do texto.
Mas resta saber o quanto não pagamos caro por entregar a redação da nossa Constituição a um tipo só de profissional. Sobretudo esse profissional aí, que vive disso e vive para isso. Muito bem. Quanto à origem, a Constituição, ela será promulgada ou outorgada. O que é uma Constituição promulgada? Uma Constituição promulgada é uma Constituição escrita por alguém eleito diretamente pelo povo para exercer esse trabalho. Então, eu vou repetir. O que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição escrita por alguém que representa o povo porque foi eleito por ele para desempenhar esse trabalho. O que é uma Constituição outorgada? Uma Constituição outorgada é uma Constituição escrita por quem não foi eleito pelo povo para fazer isso. Então, claro, a nossa Constituição de 88 foi escrita por deputados e senadores constituintes eleitos pelo povo para escrever a Constituição. É um exemplo clássico de Constituição promulgada. No entanto, a nossa Constituição de 1937, dita a polaca, foi uma Constituição escrita por técnicos. Não foi uma Constituição escrita por eleitos. Então, esta é uma Constituição outorgada. Assim também a Constituição de 1967 dos militares e sua emenda número 1 de 1969. São constituições outorgadas, onde não há a participação popular nem mesmo para eleger os deputados e senadores que escreverão. Ok? Então, é muito comum as pessoas dizerem, muito bem, as constituições outorgadas são constituições muito próximas de regimes totalitários. As constituições promulgadas são constituições democráticas e, portanto, dão conta do que a sociedade queria. É o que nós poderíamos dizer. Mas é o que sabemos que nem sempre. Não é porque uma Constituição é escrita por quem foi eleito pela sociedade que essa Constituição contém normas que dão conta do que a sociedade quer. Em outras palavras, a aparente perspectiva democrática de escolha dos constituintes não garante que o texto constitucional seja um espelho da vontade popular.
Portanto, nós poderíamos afirmar, sem medo de errar, que se uma Constituição outorgada, que resulta de um trabalho burocrático sem nenhuma consulta popular, não tem muito a ver com o que a sociedade quer, uma Constituição promulgada, apesar de ter sido escrita por representantes do povo, pode também conter muitas normas completamente distantes da vontade popular. Portanto, você percebe que o viés mais ou menos democrático de produção de uma Constituição, ele tem a ver com a escolha de quem vai escrever, mas ele raramente tem a ver com o que é escrito. Ele raramente tem a ver com a relação entre o texto e o que as pessoas querem efetivamente. O primeiro critério, então, foi quanto à forma, escrita e não escrita. O segundo critério, quanto à origem, promulgada e outorgada. Muito bem. O terceiro critério é o critério da extensão. E, para falar mais simples, do tamanho mesmo. E quanto à extensão, as constituições, elas poderiam ser categorizadas em grandes e pequenas, longas e curtas, mas elas são esquisitamente denominadas de sintéticas e analíticas. Então eu vou perguntar a você, se você tivesse que apostar, você apostaria que a sintética é a mais curta ou a mais comprida? Diz aí alguma coisa? Sintética é mais curta e analítica é mais comprida. Você tem ideia de qual é a régua que mede? Até quantos artigos é curta e acima de quantos artigos é comprida? Não poderia ter um critério assim? 29 artigos, curta. 31, comprida. 30 é a fronteira. Não tem o critério. É no olhômetro. Mas é claro que essa categoria, estúpida como muitas do direito, ela nos ajuda a pensar por que uma Constituição é mais longa ou mais curta do que a outra. Eu tinha um professor de Direito Constitucional chamado Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e uma vez ele trancou a porta da sala. É completamente impossível porque a nossa porta não tem tranca, ela é arrombada aqui. Mas eu dizia, esse sujeito é autoritário, insuportável, figura do regime militar, nefasto. Mas isso é o que eu dizia antes. Hoje eu já não diria a mesma coisa. Mas voltando a longa e curta.
A primeira observação que eu faço é que chamar sintético de curto e analítico de longo é inverter o sentido das palavras. O que é uma síntese? Diz esse senhor aqui na frente que é um resumo. Admiro a coragem, mas como quase todo corajoso, é um atrevido. Síntese nada tem a ver com resumo. E olha que já te mandaram analisar e você não sabe o que é uma análise. Já te mandaram sintetizar e você não sabe o que é uma síntese. Talvez fosse interessante você admitir que não sabe nunca nada sobre nada. Então, quem sabe aprender agora? Não vá sair agora para fazer xixi. Segure a bexiga. Os conceitos de síntese e análise são conceitos da filosofia e que ganharam o seu contorno definitivo numa obra certamente das mais herméticas e embaçadas da história do pensamento, que é a Crítica da Razão Pura, de um fulano chamado Kant, K-A-N-T. Não é Kant, porque ele é alemão, é Kant, com A, né? Então, o que é uma síntese? Ou, se você preferir, um juízo sintético. Uma síntese. O termo vem do grego e quer dizer reunião. Existe síntese toda vez que o predicado de um juízo acrescenta algo ao sujeito. E aí você me olha com cara de pôquer. Não entendeu porra nenhuma. Então, nada melhor do que um exemplo. O sapato é marrom. Pergunto a você, todo sapato é marrom? É possível que um sapato não seja marrom? Então, a marronicidade faz parte da definição de sapato? Então, ela acrescenta algo àquele sapato específico? É uma síntese. Numa síntese, você pega sapato de um lado, marrom do outro lado e junta. O sapato é marrom. Portanto, a síntese alarga o conceito de sapato. Síntese não resume, aumenta, espicha. Sapato é marrom. Marrom nada tem a ver com sapato. Porque o sapato pode não ser marrom. E o cocô é marrom. Então, marrom é uma coisa, sapato é outra. E eu junto sapato no marrom. Então, eu aumento. Eu tinha sapato, agora eu tenho sapato e marrom. Se há síntese, há aumento, alargamento. Eu acrescento a ideia de sapato à ideia de marrom. E análise? É quando isso não acontece. É quando eu não saio do sujeito. O predicado não acrescenta nada ao sujeito. Exemplo. O sapato calça. Sapato calça. Calçar está na própria definição de sapato. Então, na análise, eu pego o conceito e eu explico o conceito. Eu não saio de dentro do conceito. Enquanto que na síntese, eu acrescento e justaponho algo ao conceito. O sapato é marrom? Síntese. O sapato calça? Análise. Qual que é maior? A síntese. Qual que é menor? A análise.
o círculo é redondo? Análise ou síntese? Análise. O círculo é cortado? Síntese. Eu estou contando o que aconteceu com o círculo. Síntese. O professor ensina síntese ou análise? O professor ensina é análise. O professor ensina. É da essência do professor ensinar. O professor ensina. Aí quando o professor não ensina, não é professor. Não enche o saco. Ah, mas São Paulo, foda-se. O professor ensina, é análise. Agora, o professor é gordo. Síntese. Porque há os que são magros. Ora, curiosamente, o direito chama de constituição sintética a curta. Aquela que só trata de questões constitucionais. Portanto, esta deveria se chamar de analítica, porque é a Constituição na sua essência. E o direito chama de analítica aquela comprida, que na verdade é sintética e acrescenta um monte de coisas ao que é genuinamente constitucional. E aí você me olha e você diz, como caralho ninguém percebeu? Não, lógico que percebeu. E por que não mudaram? Por que não? Você que é estudioso de Bakhtin, você sabe o quê? Que o sentido ou o significado de uma palavra não está dentro da palavra, nem veio junto com a palavra de Júpiter. O sentido ou o significado de uma palavra é atribuído a essa palavra num grupo social específico, numa sociedade específica e assim por diante. E Bakhtin fala, você que leu Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin fala de campos semióticos, que são espaços sociais aonde se define o que significam as palavras. Pois o direito é um campo semiótico. É um espaço social que põe sentido às palavras. Então, no direito, sintético quer dizer curto. E se você diz, mas escuta, isso é um conceito da filosofia e quer dizer o contrário, foda-se você! E é aqui que você entende o que ele quer dizer com todo sentido é ideológico, todo signo é ideológico, todo signo é resultado de luta. Para nós, quer dizer isso. E como nós é nós, e como o direito em qualquer lugar do mundo é um espaço de poder que tem enorme eficácia junto ao resto da sociedade, o direito costuma chamar o que ele quer do que ele quer e foda-se quem não concordar. Eu poderia dar mais um exemplo. Existe o conceito no direito de verdade material e verdade formal. Verdade formal é aquela que está de acordo com os documentos e verdade material é aquela que está de acordo com a realidade das coisas. Isso é uma demência, velho. Se é verdade, é uma só. Aqui não. Aqui tem duas. A formal e a material. E se você não gostou, pau no seu cu, dirá um jurista. Problema seu, que não estudou direito e não sabe que nós pegamos as palavras e colocamos nas palavras o significado que nos apetece. E assim você entende com clareza o que significa a dimensão política e ideológica dos signos. Quando você, por exemplo, se dá conta que na categoria jurídica de constituição analítica, o que há é síntese.
E na categoria jurídica de constituição sintética, o que há é análise. Muito bem, essa é a primeira observação. A segunda observação é uma pergunta. A Constituição de 88 é uma Constituição sintética ou analítica? E aqui no sentido de comprida ou curta, extensa ou curta? Quem desta sala já leu a Constituição Federal do começo ao fim? Você vê como o povo é ignorante mesmo, né? Então, você não pode saber se é curta ou se é comprida, entre outras razões, porque você nunca leu. E é interessante como você ainda faz cara de sabedoria. Olha para cima, não sei, não sei. Afinal de contas, essa coisa de curto e comprido é tão relativo. Então, a Constituição Federal de 88, ela está entre as mais longas da história das Constituições. Portanto, ela é extensíssima. Se você fosse servir da categoria deles, ela é super analítica. Mas então a pergunta óbvia é por quê? Então te dou um exemplo. Tem um artigo da Constituição que agora vai me fugir, porque esses números me fogem, que diz o seguinte. Moça, o artigo diz o seguinte. A sede do Colégio Dom Pedro II será na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é uma brincadeira. Está na Constituição. Então, você perguntará quem pôs? E quem pôs eu até consigo entender. A pergunta mais difícil de responder é como é que os outros aprovaram? Então, por que a nossa Constituição é tão extensa? A nossa Constituição é tão extensa porque, conforme eu já disse, os nossos constituintes se serviram da Constituição para marcar simbolicamente suas carreiras. A elaboração do texto constitucional é uma oportunidade privilegiada de existir para o país como tendo sido o autor deste ou daquele projeto. Você poderia perguntar, mas e fora do trabalho constituinte, não é a mesma coisa? Claro que não. O Congresso está produzindo lei todo dia e ninguém tem a menor noção de quais são as leis, bem como dos seus autores. Na Constituição não é assim. Por se tratar de um texto de grande visibilidade, a Constituição confere ao seu autor uma dose adicional de capital simbólico que se consagra, se eterniza
Escrever alguma coisa na Constituição é ter a sensação de entrar para a história do país. Então, todo mundo queria deixar a sua marca. Esta é a primeira razão. Mas há outras. A Constituição brasileira foi escrita ao término de um momento histórico que todos os segmentos da sociedade queriam apagar, com exceção de 2 ou 3 torturadores. Todo o resto da sociedade queria fechar um capítulo da história para começar outro capítulo da história. Toda a sociedade queria botar a ditadura militar entre parênteses, entre colchetes, como se isso tivesse sido um apêndice a esquecer. Portanto, a Constituição Federal de 88 era o marco simbólico desta mudança. Era, portanto, muito mais do que uma simples lei. A Constituição de 88 era a prova documental viva, carnal, objetivada, que você leva para casa, a prova de que o Brasil mudou, de que o Brasil não é mais uma ditadura, de que o Brasil não é mais o Brasil dos militares, de que o Brasil é outra coisa. E os termos como Nova República, Brasil Novo, novo isso, novo aquilo, são reveladores da preocupação de dizer que agora mudou, sob nova direção. Tudo agora é diferente. Então a Constituição de 88, ela tinha essa missão simbólica de deixar claro que o que aconteceu até ontem não voltará a se repetir. Então, nada mais normal que nos mais distintos segmentos e atividades as pessoas quisessem colocar ali na Constituição a marca dessa ruptura, a marca dessa mudança. E havia uma enorme tentação em alargar o máximo possível, né, o espectro de assuntos tratados pela Constituição para deixar claro que também naquele segmento tudo era diferente do que acontecia até então. Então procure entender, né? O texto constitucional é um texto de ruptura. E esse clima de ruptura, esse clima de mudança, ele não existe mais. Tanto é assim que se hoje um candidato chega na televisão e diz: eu lutei contra a ditadura militar, a força desse argumento é uma força muito relativa. O ambiente de 88 não é o ambiente de 2013. Então, muitas coisas que você lê no texto constitucional, você não entende bem por que estão ali. Veja, por exemplo, o caso da comunicação. A Constituição prevê a mais ampla liberdade de expressão, ressalvada a privacidade das pessoas. Muito bem. O que é privacidade? A Constituição não diz. Aí você diz: sim, mas as leis infraconstitucionais explicam. Também não. Então, na verdade, o que a nossa Constituição prevê
é a mais ampla liberdade de expressão e ponto final. E se eu quiser dizer que você é ladrão? Pois é. Curiosamente, a Constituição não prevê nada sobre isso. Mesmo que você não seja ladrão. Aí você dirá, mas tem uma lei de imprensa que fala de calúnia, injúria e difamação. É verdade, é lei dos militares. Eu não sei se você percebeu, mas essa lei dos militares pode ser arguída como inconstitucional. Porque se está prevista a mais ampla liberdade, ressalvada a privacidade, ninguém sabe o que é privacidade, qualquer restrição à liberdade pode ser entendida como inconstitucional. E é o que se discutiu muito de lá para cá. Então você percebe que essa ampla liberdade de manifestação, ela só é explicável dentro de um contexto histórico de ojeriza à censura. Na hora que a censura desaparece ou se mostra distante, longínqua, essa ampla liberdade de expressão se converte num dispositivo temerário. Porque graças a essa ampla liberdade de expressão, você pode dizer coisas horríveis e destruir a autoestima, avacalhar com identidades e produzir efeitos sociais nefastos. Mas em 88, garantir a ampla liberdade de expressão parecia lógico, parecia normal, parecia coerente com o que se esperava da Constituição. Um instrumento de ruptura em relação aos militares. Cumpriu o seu papel? Cumpriu o seu papel. E é por isso que você entende por que era tão tentador entupir a Constituição de coisas. Porque todo mundo queria deixar sua marca. Porque todo mundo sabia que aquele texto seria um texto simbolicamente forte. E todos aqueles que tivessem participado daquele texto teriam deixado sua marca. Uma marca importante na história do país. Claro que a Constituição ficou gigante. E que uma boa parte do que está na Constituição poderia não estar. Mas esse gigantismo só pode ser entendido, eu repito, se você conseguir resgatar as condições históricas de elaboração do texto. Ou seja, se você tiver sobre o texto, um olhar sociológico, político e histórico, mais do que simplesmente jurídico. Quanto ao conteúdo, costuma-se classificar as normas constitucionais em materialmente constitucionais e formalmente constitucionais.
Uma norma materialmente constitucional é uma norma que cuida de assuntos que costumeiramente são tratados pelas constituições. O que uma Constituição tem que ter? O que uma Constituição tem que tratar? Ela tem que tratar da estrutura e do funcionamento do Estado, ela tem que tratar do sistema de governo, ela tem que tratar dos poderes do Estado, ela tem que tratar da limitação dos poderes do Estado e ela tem que tratar dos direitos e das garantias fundamentais. Eu vou repetir o que é materialmente constitucional. Estrutura e funcionamento do Estado, sistema de governo, poderes do Estado, limite aos poderes do Estado, direitos e garantias fundamentais do cidadão. Mas e o resto? O resto poderia não estar. Mas como está, é Constituição. Só que é só formalmente constitucional. É claro que tudo é Constituição e tem força de Constituição. Então, o que nós poderíamos dizer é que o processo de elaboração do nosso texto constitucional entupiu de normas não materialmente constitucionais o texto, com vistas ao ganho político que este entupimento trazia para os seus autores. A última categorização é sobre a estabilidade das constituições. Ou, se você preferir, sobre a mutabilidade das constituições. Ou, se você preferir ainda, sobre a emendabilidade das constituições. E por que esse critério é importante? Porque toda Constituição prevê no seu bojo um procedimento da sua própria transformação. E por que toda Constituição prevê no seu bojo o procedimento da sua própria transformação? Porque, é claro, todo constituinte sabe que tudo muda. E como as coisas mudam, é normal que o texto constitucional tenha que se adaptar ao resto. Mas a mudança do texto constitucional se fará segundo procedimentos previstos pela própria Constituição. E com isso você mantém a ordem constitucional. Ah, professor, e se quisermos mandar o texto todo tomar no cu e mudar tudo do jeito que a gente quiser? A isso chamamos revolução. É o fim de uma norma constitucional, é o fim de uma ordem constitucional e a instituição de uma nova ordem constitucional. Isso é revolução. Se não houver revolução, o que há é mudança da Constituição segundo procedimentos previstos pela própria Constituição. E aí nós temos, a grosso modo, dois tipos de Constituição. As que são rígidas e as que são flexíveis. E eu perguntaria a você, uma Constituição rígida é mais ou menos difícil de mudar? Mais difícil. Eu tenho sensibilidade. É bom dar aula na USP, porque os alunos têm essa finesse intelectual. Quer dizer, rígida é mais difícil. É mais difícil de mudar. E flexível é mais fácil de mudar. O bom do direito também é que ele é super complexo, né? Assim, níveis de abstração fantásticos, realmente. Flexível, mais fácil de mudar. Rígido é mais difícil de mudar. Então, quando é que uma Constituição é rígida? Quando ela é difícil de mudar, não é? Quando é que ela é flexível? Quando ela é fácil de mudar. Mas essa é a ideia geral da coisa. Na verdade,
A gente chama de Constituição rígida aquela que deve ser mudada por um procedimento mais complicado do que o procedimento das leis ordinárias. Isso é uma Constituição rígida. Vou repetir, uma Constituição rígida é aquela que, para você mudar, você precisa se submeter a um procedimento mais difícil do que o procedimento das leis ordinárias, das leis infraconstitucionais. E quando é que a Constituição é flexível? Quando o mesmo procedimento das leis ordinárias também muda a Constituição. Ficou claro? Pergunto a você, importante aluno dessa universidade. Pergunto a você que ganhou o direito de estudar sem pagar pelo vestibular. A Constituição Federal do Brasil é rígida ou é flexível? Silêncio sepulcral. Mas eu vou convidar você a pensar. Pense comigo. Vamos imaginar que eu tivesse sido parlamentar constituinte. E eu teria gostado disso. Por que o senhor não se candidata? Porque sou professor de ética. Há uma dificuldade em combinar essas duas atividades. Eu sou deputado constituinte e eu acabo de sair de uma ditadura. Governo de militares. Escolhidos por militares. E, finalmente, eu consigo botar na Constituição, por exemplo, a liberdade de manifestação. O que seria normal que eu escolhesse para mudar o texto constitucional, esse que eu acabei de escrever? Que qualquer um pudesse mudar na hora que quisesse, ou que fosse difícil pra caralho mudar? O que você escolheria? Porra nenhuma. Sei lá. Esse problema não é meu. Então vou repetir a pergunta. Acabamos de sair de um regime militar. Os militares saíram do poder ontem. Aí eu faço uma Constituição onde eu coloco tudo ao contrário do que eles gostavam. E eu vou botar um negócio que é difícil de mudar ou muda na hora que quiser. O que você escolheria? A Constituição brasileira é rigidíssima. O procedimento de emenda da Constituição brasileira é complicadíssimo. Mas, ao mesmo tempo, é fácil de decorar. Repita comigo. 3/5. Repita. 2 turnos. 2 casas. Agora, as 3 informações ao mesmo tempo. Vamos. 3/5, 2 turnos, 2 casas. Agora todos juntos. 3/5, 2 turnos, 2 casas. Ótimo! Você já sabe emendar a Constituição. Não entendi porra nenhuma. Vamos começar de trás para frente. É preciso, posso emendar a Constituição aprovando a emenda só na Câmara dos Deputados? Não, você entendeu. 2 casas quer dizer Câmara e Senado. Tem que aprovar nas duas. Aprovou rapidinho na Câmara e rapidinho no Senado, tá valendo? Não. 2 vezes tem que aprovar. Você tá brincando? Vota uma vez, depois vota outra vez. E depois, se tiver 2, peguei os caras na sexta-noite. Vamos aprovar, rola. Não, 3/5 dos membros da casa.
3/5, 2 vezes nas 2 casas. Tá zoando? Não. É o critério. Da onde eles tiraram? Não sei, velho, mas é bem embaçado de conseguir. 3/5, 3/5, 3/5. Por que não 4/6? Também não sei. É 3/5. 3/5, 2 turnos em 2 casas. É isso, 3/5, 2 turnos. Então, vamos imaginar que tenha 100 senadores. Quantos precisam aprovar a emenda? Não. 3/5 de 100, deixa eu ver, 5 está para 100, assim como 3 está para X. Aí, né? Então, se não tiver 60 senadores, não aprova, velhinho. 60 mais 1, 2 vezes. 2 vezes. Quer dizer, deu a primeira, aprovou. E eu sou do governo e sou contra a emenda. Ainda dá tempo de fazer o quê? Azeitar a máquina. Quem são os 60 que votaram nessa merda? Foi ele que votou. Aí chega no cara e diz, meu amigo, você não tem uma tia que queria trabalhar no Ministério da Justiça? Está empregada a sua tia. Viu? Desde que você, claro, esqueça essa porra dessa emenda. Pronto, deu 59, já não passa mais. Bacaninha, 2 vezes, 2, o cara tem que ir uma vez, tem que ir outra vez. É preciso ser um obcecado, é preciso ser É foda mudar a Constituição, é foda. Entendeu ou não? É o que eu vou explicar agora. Você tem um ponto a menos na prova para deixar de se antecipar à minha aula. Você espere eu falar das coisas. Sujeito estraga prazer. Então, nas leis ordinárias a gente trata disso. O problema todo é que depende um pouco do tipo de peça jurídica para você votar. Está muito na moda isso por causa da medida provisória, e é isso que te dá a impressão que é sempre obrigatório. A gente volta, posso te garantir. Um pouco mais complicado do que isso. Mas o fato é que o que é fudido aqui não é exatamente os 2 turnos, mas é os 3/5. A Constituição brasileira tem alguns pedaços que aquele estraga-prazer antecipou, que não podem ser mudados de jeito nenhum. Quer dizer o seguinte, que você pode mudar tudo menos aquilo. Para mudar o resto é aí, 3/5, 2 turnos e 2 casas. Agora, para mudar isso, de jeito nenhum. E se eu tiver os 3/5, não pode. Por isso são chamadas cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Eu não vou nem insistir muito, porque como você vai ler o texto inteiro, porque no dia da prova será oral e você será convidado a trazer a Constituição, porque eu vou pedir para você comentar o texto no seu texto. Se você não tiver o texto, essa pergunta você terá que declinar. Mas você tem um certo número de dispositivos que foram entendidos pelos constituintes como tão importantes que aconteça o que acontecer, eles não podem ser modificados. E se tiver 100%, não. E se todos os parlamentares quiserem modificar, não pode. E se não pode? Professor, mas e se a sociedade toda quiser derrubar essas cláusulas? Revolução. Naquela ordem jurídica não se muda. Então é por isso que alguns juristas chamam a nossa Constituição de super rígida. Primeiro, porque é difícil de mudar.
E segundo, que não é tudo que você pode mudar. Muito bem. O que eu gostaria que você fizesse a partir do que eu falei hoje? Eu gostaria que você baixasse da internet a Constituição. Isso é uma alternativa de ter o documento de graça. Agora, se você for comprar na Saraiva, eles têm a Constituição a R$1, R$2 ou R$3, sei lá. E que você começasse a se interessar pela leitura do texto aos poucos, porque talvez fosse bacana que você, no final do curso, tivesse conseguido ler o texto todo. A leitura do texto todo de uma vez, lendo com calma, leva mais ou menos 1h30. Portanto, não é alguma coisa abusiva pedir para você se dedicar a essa leitura. Afinal de contas, não é? Depois de passar por um curso de política aqui na USP, o normal seria que você tivesse alguma ideia do texto constitucional do seu país. Pelo menos isso.